Você falou de rei, mas a gente ouve falar de faraó, é a mesma coisa? Como que é? Faraó é um termo que a gente começou a usar para falar dos reis em geral, mas esse termo ele não aparece. A primeira faraó. Isso é até curioso, porque o primeiro registro, se eu não me engano, do termo faraó em documentação egípcia sendo usado para se referir a um rei, na verdade, a uma rei. Por que eu digo uma rei? Porque tem uma figura muito curiosa na história do Egito, que é a Hatshepsut. A Hatshepsut é da mesma turma, da mesma dinastia lá do Tutankhamon, né? Que é a 18ª dinastia. Então, 18ª, então já são 30. 18ª quer dizer, foi a 18ª passagem de pai para filho. Não, a 18ª quebra de sucessão. Quebra de sucessão. Porque dentro de uma dinastia você tem vários reis, né? Então, a 18ª dinastia, você tem o Tutmés II, por exemplo, que vai ter o filho que é o Tutmés III, que vai ser... Enfim, aí segue. Aí, quando não passa a sucessão, aí você tem uma dinastia nova. Tem aquele Ramsés também, né? Tem, o Ramsés já é outra dinastia, depois do Tutankhamon. Ele é depois do Tutankhamon. Isso, que é chamado de dinastia Ramessida, justamente com um monte de Ramsés. Tem o segundo, terceiro. Um monte. Eu acho que se bobear, chega no 10. Caramba. O famoso qual foi? O segundo? É o segundo, é o mais famoso. Que é o famosão, né? Que inclusive fez expansões militares gigantescas, né? Que é um negócio, eu visitei lá o museu de Londres, lá, eu acho que lá que tem, né, o negócio dele, não é? Eu acho que lá é o terceiro. Não sei. Mas tem coisa assim espalhada do Egito pra tudo quanto é lado, né? Tem, não, mas lá tem um lugar lá do Ramsés, lá que fica até fila pra galera ver. Não sei qual que é esse. Eu não sei se é o segundo ou o terceiro, é um dos dois, mas é bonito pra caramba. Mas o Ramsés II já é depois. Mas aí então você tem a Hatshepsut, ela é chamada por essa palavra, faraó, que é uma palavra que tem uma relação com casa, é como se fosse uma designação da casa real, mas que isso é meio que personificado pelo faraó. Aí meio que pegou essa palavra e a gente usa para todos os reis egípcios, mas se você quiser ser assim mais picuinha, você começa a chamar de faraó, você chama de faraó só alguns ali, porque Cleópatra, por exemplo, se eu não me engano, ela não se chamava de faraó ou coisa do tipo também. Entendi. Porque já usava terminologias gregas ali, né? Porque a gente usa um termo para obras faraônicas, né? Isso. Que a gente faz hoje, que são obras grandes e tal, remetendo ao que os faraós faziam ali de obras, é isso? Remetendo principalmente às grandes pirâmides. As grandes pirâmides. Que é meio que uma anomalia, assim, na história do Egito, porque ela está dentro de uma sucessão de construção de pirâmides, que a gente pode depois até começar a falar, né? Vamos falar. Porque senão a gente fica aqui até amanhã. Vamos entrar aqui na história das... Porque o negócio da pirâmide vai ter a ver com a parte ali de morte, religião deles, né? Isso. Aí vamos pegar essa parte aí e a gente fala. Isso. Mas as grandes pirâmides do Egito, que são essas 3, principalmente 2, na verdade, porque a de Miquerinos não é tão grande. As maiores que se destacam muito mesmo é Quéops e Quéfren, que são da 4ª dinastia. 4ª dinastia. Então está relativamente no início ali da história do Egito, mas são 500 anos ali já, mais ou menos, de 400 a 500 anos de história. Só que a maior parte das pirâmides que a gente tem não é tão grande. Então, assim, essa ideia de obras faraônicas remete mais aos faraós de um período específico lá do início, que eram realmente bem, assim, aparecidos, né? Por assim dizer. E os outros são mais modestos em relação a construções. Mas o palácio, assim, os caras não tinham tão grande. Tem alguns. Tem o Abu Simbel, se eu não me engano, é esse o nome de um palácio de um Ramsés. Tem o Djeser Djeserur também, que é um templo mortuário enorme da Hatshepsut, que é essa faraó. Eu não expliquei porque eu falei que é porque eu estou falando uma rei, masculino. Né? Isso. É porque ela se apresentava sempre como masculino. Porque na tradição do poder ali egípcio, o faraó era sempre um homem, né? Então, Hatshepsut é um ponto fora da curva ali de uma mulher que teve conseguiu reinar por muitos anos soberana, dando certo em tudo, assim, militarmente, economicamente. Fingindo que era homem. Não, ela não fingia que era homem, mas ela mantinha a tradição, porque os caras eram super conservadores, né? Pensando assim, de manutenção da tradição. Você ir contra a tradição era profanação, né? Claro, imagina. Então, ela utilizava o repertório cultural de até então. Isso significava falar que o faraó se referia como filho de não sei quem. Então ela manteve a terminologia, entendeu? Provavelmente para não gerar também muito atrito ali. Muita confusão. Nem sei se era do interesse também dela se apresentar de outra forma, mas é um caso bem curioso esse da Hatshepsut, é uma figura muito interessante.